também tem um outro lado da questão, né? É algo que a militância do PT, que é um partido de anistiados, não vai se levantar contra caso isso chegue no STF, né? Tem esse lado também, né, Marcelo? Agora também tem um outro lado da questão, né? É algo que a militância do PT, que é um partido de anistiados, não vai se levantar contra caso isso chegue no STF, né? Tem esse lado também, né, Marcelo? Bom, olha, quanto à anistia, nós temos que lembrar que quando o filme Ainda Estamos Aqui, eu quero falar sobre o Mauro Cosel Filho, né? Mauro Cosel Filho foi um soldado que aos 18 anos de idade, em 1968, foi executado no quartel, dentre outras vítimas que foram executadas pelo movimento da Vanguarda Revolucionária Popular, a qual fazia parte a presidente Dilma Rousseff. Todos que participavam daquele movimento sangrento foram anistiados. Agora eu quero perguntar, e uma biografia para aqueles que não estão mais aqui, que foram vítimas desses guerrilheiros? E o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: vai passar anistia, sim, vai passar em relação ao Congresso, à Câmara dos Deputados, mas, conversando com o senador Marcos Pontes, ele já me confidenciou que a grande briga está no Senado, que o toma lá da cá no Senado pode impedir que a anistia realmente aconteça. Vamos torcer e vamos cobrar os nossos mandatários agora, no próximo dia 16, se eu não me engano, né, dia 15 de março, 16 de março, onde as pessoas vão para as ruas falar sobre anistia. Anistia já. O povo está dizem por aí que existe um temor de não ser um sucesso também, né, domingo. Porque no Rio está muito calor, está um calor de deixar o popô assado de quem sequer consegue andar. Segundo, além desse calor todo, existe uma espécie de frustração depois do dia 7 de setembro aqui na Paulista. E, é claro, se isso não for tão forte como foi da última vez, a manifestação de Copacabana já teve menos gente do que a organização esperava. Se for para ter menos gente que aquela manifestação que já não teve o tanto de gente que se esperava, o que é bem possível por conta do calor e de certa frustração, mas de todo modo, se a gente for pensar em anistia também, além do fato de o PT ser um partido de anistiados, tem-se também a questão de que o ano que vem nós temos eleições para presidente, para governador, para deputado estadual, deputado federal e 2 senadores. E todo mundo, inclusive republicanos, porque qual é a base de eleitorado de um republicanos? Por mais que ele seja um partido de leva quem dá mais, a base de eleitorado que ele tem que agradar o ano que vem necessariamente é o eleitorado mais conservador. Olha, Pavivi, eu anotei 2 coisas aqui. Uma que o Diogo falou em relação à questão de anistia ser um problema do ponto de vista de que futuras manifestações com vândalos, né, possam ficar também sem punição, qualquer coisa assim, em virtude dos atuais vândalos, porque nós tivemos vândalos lá, precisaríamos até saber quem são essas pessoas exatamente, já que as condutas não foram individualizadas pelo STF. Mas nós já tivemos várias no passado com muito vandalismo, manifestações de esquerda que quebraram lá a Praça dos Três Poderes e tal, e que ficou por isso mesmo, foram consideradas, né, manifestações legítimas com algum tipo de excesso, mas se você pegar as imagens, elas são muito mais violentas, não tem nem comparação. Então assim, já ficam sem punição quando é uma manifestação de esquerda. Na questão da anistia, eu concordo com o que foi dito aqui na mesa, mas as pessoas que estão presas, elas infelizmente não têm tempo, né? Elas precisam de uma certa urgência para que isso seja resolvido. E a questão da esquerda, para Vivi, não se levantar contra a anistia, porque são
pessoas, né, também anistiadas, eles já estão se levantando, né? Eu já vi vídeos da Gleisi Hoffmann gritando sem anistia, Caetano Veloso, a esposa dele, etc. Então eles já fazem um movimento meio que até com aquela... Dá pra gente ver aquela coisa da raiva, né, do amor deles, né, entre aspas, da coisa da vingança, de gritar sem anistia. Então, eu acredito sim que o PT possa estar um pouco preocupado com a possibilidade, sim, da anistia passar. Estou torcendo para que isso aconteça, porque é o que a gente vai ter de mais rápido nesse momento para resolver a situação das pessoas que estão presas e condenadas e ainda aguardando a condenação, porque a gente já sabe que a maioria, né, está sendo condenada. E o PT também está preocupado, vou trazer aqui, aproveitando, porque eu acho que eles estão meio desesperados nesse momento com várias situações. O Hugo Mota já sinalizou que ele não vai interferir ali na questão do Eduardo Bolsonaro assumir a presidência da comissão lá de assuntos internacionais, etc. Então seriam duas derrotas para o governo nesse momento, que diz muita coisa. Mas eu estou torcendo para que passe a anistia em virtude da urgência das pessoas que vão ser alcançadas por esse instrumento, que elas precisam realmente disso nesse momento. É um único instrumento, porque é o que nos resta, como foi falado, mas está totalmente errado. Sim, com certeza. O que deveria ser visto é a anulação do processo, ponto final. Porque é um processo ilegal, não tem fundamento, está totalmente viciado. E qual é o grande problema? A gente tem, eu concordo plenamente contigo, a urgência as pessoas estão sofrendo, então vamos ter o que tem, mas o correto seria trabalharem pela anulação do processo e verificar como que o Congresso pode fazer isso. Por qual razão? Porque a questão dos vândalos é fácil, realmente, simplesmente vai passar a mão na cabeça de todos os vândalos da esquerda que vão para as ruas se porventura acontecer alguma coisa que seja contrária às vitórias políticas dele. Aí eles vão para a rua, vão quebrar o pau e vão fazer de conta. Então, o ideal... A gente não tem um instrumento, mas o ideal é anular o processo. É contra isso que deveria ser trabalhado. E aí, da minha perspectiva, anula-se o processo porque não funciona nada. Mas se não tiver condição de anular o processo, teria que fazer a individualização das condutas. Esse é o primeiro ponto. E segundo, pegar as imagens, constranger o ministro atual, que era ministro da Justiça, e todos aqueles, para identificar quem foram aqueles indivíduos que levaram, por qual razão. Existe um termo, uma expressão para o pessoal do serviço de inteligência que se chama agente provocador. O que é o agente provocador? Aquela porcaria que é colocada no meio dos indivíduos para insuflar um ato que possa levar a uma resposta já articulada do Estado, do governo, o que quer que seja. Então, tem que identificar, porque a probabilidade que tenha sido um ato de agentes provocadores é muito alta mesmo. E no caso deles, por exemplo, da esquerda, eles não estão preocupados. Primeiro, não tem vergonha. Mas eles não estão preocupados com a questão deles serem anistiados, eu vou dizer por qual razão. Porque o argumento deles é que eles foram anistiados porque eles lutavam, mas para eles é válido, porque eles lutavam por uma causa e a luta pela causa justifica todos os atos de monstruosidade que eles fizeram. Eles não conseguem ter uma perspectiva humana disso, que não se mata alguém, é um dos valores sagrados da sociedade, em especial da sociedade ocidental. E eles são contra a anistia dos militares e de todos aqueles que estavam lá. Então eles falam assim, nós não queremos a anistia para os militares. Para nós não precisa ter anistia, porque nós lutamos pela causa, nós somos a vítima do processo histórico. E como eles não têm vergonha, esse argumento vai ser implantado. Por isso que, para mim, o ideal seria anular o processo. Essa seria a batalha política no Congresso. O que se anula, como se anula aquilo que já é nulo? Pois é. Como anular o nulo? Tem muita gente que fica brava quando a gente entra nesses detalhes, porque tem uma parte da audiência que acha que se a gente não falar, não acontece. Esse é o grande erro da maioria das pessoas. Não dá ideia. Não é porque a gente não fala que não vai acontecer. Vocês têm que aprender a analisar uma questão por todos os ângulos. Porque se você não falar, o outro não falou para você, mas ele está pensando e vai fazer, e aí te encaçapa de última hora. Qual é o problema aqui? O problema é justamente esse. A gente fica falando de anistia, mas a anistia também é uma forma de passar pano para todas as atrocidades que a gente está vendo em matéria de aniquilação do Estado Democrático de Direito levado a cabo
pelo Supremo Tribunal Federal. Eles também seriam anistiados. Exato. Esse é o problema. Exato. Então, talvez essa seja até a intenção. A saída mais bonita, a saída mais limpa, embora não seja limpa, porque ela também tem sujeira, mas a saída mais limpa é a revogação desses artigos de lei. Não vai acontecer. Isso não vai Até acontecer. porque a anistia, se é aprovada, ela não se aplica automaticamente. O Alexandre de Moraes, como relator desses casos, ele vai ter que olhar caso por caso. Já são mais de 300 casos julgados. Ele vai ter que olhar caso por caso e concordar ou não concordar. E o tempo dele, veja que para ele tomar uma ação que a lei de abuso de autoridade manda que seja rápido, como no caso de analisar a troca da prisão, do presídio pela domiciliar para o Clezon, ele levou mais de 300 dias, e levaria mais se o Clezon não tivesse morrido. Imagina quanto tempo ele não vai demorar para ver 300 pessoas pedindo a aplicação da lei de anistia. Não vai acontecer. Em 1933, houve um incêndio importante na Alemanha, chamado Parlamento Alemão Reichstag. E os nazistas, na época, colocaram a culpa nos comunistas. Isso para dar plenos poderes ao então Adolf Hitler. O que vocês acham que aconteceu agora? Não é coincidência, é a história, na verdade, a história se repetindo. E quem está falando isso não sou eu. Um ex-nazista veio a público e disse que foram eles mesmos que foram os precursores do vandalismo do parlamento alemão. Quem garante que não houve extremistas de esquerda sendo precursores para que aquela população que entrou depois fosse colocada em xeque, e nós estamos agora assistindo a pior atrocidade da democracia da história desse país. Então isso não vai acontecer. É um jogo de cartas marcadas nessa cidade do faroeste brasileira, que nem o bordel agora está escapando mais. Até porque você pensa que um dos juízes é o Flávio Dino, que era ministro da Justiça, cujo prédio da repartição da qual ele era chefe, tinha câmeras de segurança que tinham imagens desse dia. Com a mesma rapidez que o Alexandre de Moraes mandou apreender celulares e gadgets de tanta gente, por que ele não mandou pegar imagens do Ministério da Justiça, que tinha ali uma posição privilegiada para filmar, tanto que filmou o lugar? E Flávio Dino, ex-juiz federal, sabia que a persecução criminal daqueles atos requereria análise das imagens do seu ministério. Por que razão que se perceba, ele daria uma bobeada dessa para sumir? Agora sumiu, acabou, não tem mais. Não tem mais. E uma outra, e agora, além de não ter mais, ele é que vai julgar o caso. Olha que loucura. E vale lembrar também, eu não quero dizer nada com relação a isso, mas como um sujeito republicano e democrata, eu acho que toda a dúvida com relação à coisa pública tem que ser esclarecida de forma transparente. Como é que se possibilita neste país o desmonte, a destruição e a reciclagem de material das urnas eletrônicas depois de tanto trauma nas últimas eleições? Não seria o momento de pegar essas urnas mais antigas e falar, olha, está aqui para quem quiser analisar. Já tem novas? Façam que analisem da maneira que bem entenderem. Não mandaram destruir as urnas antigas. É isso aí. E ao invés de aproveitar a oportunidade, chegaram as novas, olhem à vontade, não tem nada de errado com elas, mas mandaram destruir. Que mensagem fica? A gente fica com a pulga atrás da orelha. Foi arquitetado, Pavinato, a gente sabe disso. Na época, inclusive, das invasões do 8 de janeiro, foi, então, Flávio Dino, ministro da Justiça, já estava com uma intervenção pronta para o Distrito Federal. E o Ibanez Rocha, então, foi afastado no mesmo dia. Olha, eu não posso falar que foi arquitetado, mas eu posso suspeitar. Suspeitamos que foi arquitetado, porque é muito estranho. É muito estranho. Ou seja, foi, inclusive, o Ibanez Rocha, que agora, ele ficou 66 dias, de fato, afastado do governo, do Distrito Federal, e agora foi inocentado. Como, desculpe, nos enganamos, você não tinha nada a ver com isso. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa.
Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.